Dia sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção sobre os exercícios de concordância verbal do sujeito. Número 1. O texto lido é predominantemente letra A, narrativo, né? Vou ler o texto que vocês leram. 2. De acordo com o narrador, qual é a receita para se ter um casamento duradouro? Para o autor, a melhor maneira para se ter um casamento duradouro é viver longe do outro. É um viver longe do outro. Essa é a ideia do autor, tá, gente? O texto utiliza a ironia. Essa é a número 3. O texto utiliza a ironia como recurso para descrever a relação entre o casal. Retire do texto um exemplo desta afirmação. Minha esposa e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. 4. Qual é a visão que o personagem tem sobre o casamento? Qual é a sua opinião a respeito? Aí vocês vão dar a opinião de vocês também. O autor considera que o casamento é a melhor forma de se chegar a uma separação. A causa possivelmente seria a diferença de pensamentos e prioridade dos homens e mulheres. Entretanto, os argumentos baseiam-se em papéis sociais ultrapassamos uma vez que a visão do homem e da mulher da sociedade mudou muito nas últimas décadas. Aí abaixo vocês vão deixar a ideia de vocês, tá? No trecho a seguir, observe que dita na primeira oração foi omitida na oração seguinte. Esse recurso estilístico é chamado de zeugma e é usado para evitar repetições. Identifique a palavra que foi omitida e reescreva a oração reinserindo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Então, gente, a palavra omitida foi ir. Conjugado, né? Ela vai às terças-feiras e eu vou às quintas. Para ele não falar ela vai às terças e eu vou às quintas, ele não botou o verbo ir, né? Na número 6, a construção não devida que aliens existem exige, de acordo com a norma padrão da língua, o uso de um modo verbal distinto do utilizado em existem. O modo verbal adequado para essa construção e a forma devidamente flexionada são, respectivamente, número 6, letra B, subjuntivo e existir. Então, gente, da 7 em diante, eu vou deixar a correção dos exercícios para vocês, o gabarito. Vamos para a atividade sobre concordância nominal. Tá, gente? Eu não faço... Algumas questões eu não respondo com vocês de múltipla escolha, porque para não tomar muito nosso tempo, né? Porque a gente ainda tem muita coisa para falar hoje. Número 1. Reescreva as frases a seguir de modo a adequá-las às regras de concordância nominal. Aquelas 2 moças bonitas organizaram toda a biblioteca. Essa foi a letra A. B. Os alunos extrovertidos são os que mais participam da aula. 2. Considerando as respostas do exercício anterior, explique a regra geral de concordância. De modo geral, os adjetivos, os artigos, os numerais e pronomes adjetivos, eles devem concordar em gênero e número com o substantivo, pronome, substantivo a que eles se referem. 3. Explique a regra de concordância nominal aplicada na seguinte frase. Ricardo encomendou ternos, calças e camisas amarelas. Quando o adjetivo vem depois dos substantivos com os quais se relaciona, haverá 2 possibilidades. O adjetivo concordará com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos da sequência, passando para o plural.
Nesse caso, amarelos está flexionado no plural para concordar com os substantivos. Além disso, está no masculino, pois ternos é um substantivo masculino. Então, está concordando. Ricardo encomendou ternos, calças e camisas amarelos. Todos estão concordando no plural. Ternos, calças e camisas amarelos. E tá amarelos também, gente, porque tá no masculino, tá? Porque ternos é uma palavra masculina. Explique por que na sentença a seguir não há possibilidade de estabelecer concordância entre o adjetivo e os dois substantivos apresentados na frase. Da janela, avistava sol e mar azul. Na sentença em questão, somente há possibilidade de estabelecer concordância entre mar e azul, pois a característica expressa pelo adjetivo não pode ser atribuída ao substantivo sol. 5. Corrija a sentença apresentada a seguir e justifique a sua resposta. Hoje em dia há menos oportunidades para quem para de estudar. Para quem para de estudar cedo. Hoje em dia há menos oportunidades para quem para de estudar cedo. A palavra menos é um advérbio e, portanto, não deve ser flexionada em número ou gênero. Número 6. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da sentença apresentada a seguir. A número 6 é a letra B. Mesmas, anexas. A 7, vocês vão explicar a regra de concordância nominal aplicada na sentença apresentada a seguir. Estranha luz e vultos apareciam naquele porão. Quando um adjetivo se refere a mais de um substantivo e vem anteposto aos mesmos, ele deve concordar com o substantivo mais próximo. Sendo assim, nesse caso, o adjetivo estranha concordará com o substantivo luz. Então, gente, lembra que eu falei com vocês quando estava explicando que o substantivo ele vai concordar, né, com o mais próximo? Então é isso. Da número 8 em diante, eu vou deixar para vocês o gabarito também nas questões. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre carta de solicitação ou reclamação. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas as cartas de reclamação, elas são textos de base argumentativa que, como o nome já diz, pretende solicitar ou reclamar alguma coisa. Ele vai estar argumentando, vai estar explicando por quê, qual o motivo daquela solicitação. Para que cumpram tal objetivo, é necessário, portanto, que sejam observadas algumas considerações. Em primeiro, como esse texto normalmente pede resposta, é importante verificar para quem será enviado. Preferencialmente, direcione para a pessoa, setor que tem poder de resposta, ou para o responsável por distribuir solicitações, reclamações. Do contrário, o seu pedido poderá ficar sem retorno ou mesmo sem ser lido. Então, as cartas de reclamação, elas vão para algum setor, para alguma empresa, alguma loja. E se elas não forem endereçadas para o lugar certinho, elas não vão servir de nada. Ainda sobre a pessoa, setor para quem será destinado o documento, você deverá considerar a colocação de um pronome de tratamento no caso de estar sendo dirigido a figuras que peçam, né, tal formalidade, como presidente, governadores, prefeitos, reis, rainhas, altas autoridades. Outro ponto que não pode faltar na sua carta é uma boa argumentação. Ela precisa ter coesão e coerência, e principalmente expor seu ponto de vista com clareza e de forma conveniente para que gere o resultado desejado. Vocês não precisam necessariamente escrever, né, de forma formal, mas tem que escrever de uma forma clara para que a pessoa consiga entender, com coesão e coerência. Outros aspectos a considerar na estruturação desse gênero são escrever com correção considerando as regras vigentes da norma padrão da língua, tá?
Então, escrever de forma correta, né, de acordo com a forma padrão da língua. Identificar o remetente, destinatário, na parte externa do envelope. Citar o local de produção e a data do cabeçalho. E a data no cabeçalho. Citar o assunto. Usar vocativo. Inserir uma expressão de despedida ao final, como atenciosamente, sem mais, aguardo retorno, etc. Inserir a assinatura de vocês. E a carta ela pode ser digitada ou escrita em letra cursiva, de acordo com como vocês escrevem mesmo, tá? A assinatura ela precisará ser feita à mão, né? Ou poderá ser utilizada um serviço de assinatura digital se tiver. Tá? O vocativo, gente, vocês vão colocar o nome lá em cima da pessoa, da loja, tá? Que vocês estão enviando. No livro de vocês tem alguns exemplos, né? No envelope vem escrito remetente na frente. Remetente é quem está enviando. E destinatário, gente, é quem vai receber. Então, gravem isso, porque qualquer dia vocês podem precisar de enviar alguma coisa e vocês já sabem que remetente é quem envia, né? Quem está remetendo. E o destinatário é quem vai receber, tá? Temos uma carta de solicitação aqui no livro de vocês, uma carta de reclamação, um exemplo, né? Temos também os pronomes, os tipos de pronomes, né? Que eu falei pra vocês. Vocês também aprenderam isso no 6º ano. Sobre os pronomes de tratamento. Manual de uso de uma geladeira. Tem aqui no livro de vocês também, né? Falando. Eles dizem também, gente, que na verdade, antigamente, no manual não tinha muita coisa explicada, porque eram coisas óbvias, que uma pessoa não pode entrar numa geladeira, que uma pessoa não pode bater na geladeira, né? E por isso, hoje em dia, tem algumas coisas óbvias, né? No manual, nos manuais em geral. E às vezes a gente acha até estranho, né? Nossa, por que tem essa coisa escrita no manual se é uma coisa tão óbvia? É porque muitas pessoas também já entraram com ações judiciais, né? Por conta de não ter essas informações. Então, gente, façam os exercícios, tá? Sobre o nosso texto, a nossa aula. E vamos falar um pouquinho também sobre coordenadas sindéticas, adversativas e aditivas e assindéticas. O período pode ser classificado em simples ou composto. O período simples ele é formado apenas por uma oração, enquanto o composto é constituído por 2 ou mais orações. O período composto ele pode ocorrer por uma relação de coordenação ou de subordinação, a depender da maneira como as orações se relacionam entre si. O período composto por coordenação ele é formado exclusivamente por orações coordenadas, isto é, orações sintaticamente independentes. Então, quando as orações forem independentes, elas são orações coordenadas. Ele chegou cedo do trabalho. Ele foi estudar. Ele chegou cedo do trabalho e foi estudar. Elas são independentes. Se você tirar a conjunção, elas vão continuar com o mesmo sentido. Então, elas são chamadas de orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que não exercem no período a função sintática umas em relação às outras. Ou seja, uma oração coordenada nunca funcionará como termo sintático de outra oração com a qual se relacione. Tais orações podem vir ou não introduzidas por conjunções coordenativas. Quando não são introduzidas por uma conjunção, são denominadas orações assindéticas, ou seja, quando as orações elas não são acompanhadas de conjunção, quando elas não têm conjunção. Eu acho que eu já falei isso daqui pra vocês, né? Olha aqui uma oração coordenada assindética. Elas não têm conjunção e elas sozinhas elas já têm o seu sentido. Uma oração, pegou a chave. Outra oração, abriu a porta. Outra oração, respirou junto. Então, temos 3 orações e elas são coordenadas porque elas são independentes, né? E assindéticas porque elas não têm conjunção. Tá? Quando a oração não tem conjunção, elas são assindéticas.
As orações justapostas, isso é, uma ao lado da outra, sendo a conexão entre elas estabelecida por pausa, representada pela vírgula. Por outro lado, quando são introduzidas por conjunção, as orações recebem o nome de orações coordenadas sindéticas. Quando elas têm a conjunção, elas são chamadas de sindéticas. São classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As orações coordenadas sindéticas adversativas, elas exprimem a ideia de adversidade, oposição, contraste. As conjunções e locuções utilizadas, as mais utilizadas nessa classificação são mais, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. Esse mais é sem o i, que nos dá a ideia de adversidade, mas, que nos dá a ideia de porém, entretanto também, tá? Ricardo estudou muito, mas não obteve bons resultados nas provas. Tá bom, gente? Então, esse mas é a nossa conjunção, adversativa, sindética adversativa. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Elas exprimem a ideia de soma, adição. As conjunções e locuções conjuntivas mais usadas são e, nem, mas também e mais ainda, tá? Então, gente, Ricardo estuda e trabalha. Ricardo estuda é uma conjunção assindética, porque ela não tem conjunção. É somente Ricardo estuda. E dá pra você entender bem separadamente. Ricardo estuda, ponto. Poderia acabar aí a oração. E nós já teríamos um entendimento, legal sobre isso. E trabalha. Oração coordenada sindética aditiva. Que tem o i, que é uma conjunção aditiva. E é isso, gente. Façam os exercícios sobre orações, sindéticas e assindéticas, adversativas e aditivas. Não deixem de fazer. Na nossa aula de hoje de redação, eu vou pedir para vocês fazerem uma carta, de solicitação ou de reclamação. Vocês vão seguir todas as regras que estudamos hoje. Eu vou pedir para vocês fazerem essa carta à mão mesmo, tá? Igual tá no livro de vocês. Vocês vão seguir as regras que tá lá no livro. Coloquem o nome de vocês, a data, entreguem na escola até o dia 16/12 desse mês, que é o nosso último mês de aula. Não deixem de entregar, eu preciso dar a nota para vocês, para finalizar. E vocês também precisam muito, tá bom? Então entreguem, gente, lá na escola. Tem alguns trabalhos que eu já passei para vocês e vocês ainda não entregaram. Eu tô só aguardando vocês entregarem lá, tá bom? É muito importante. Façam um exercício. É uma carta, vocês podem fazer agora mesmo, na folha de caderno mesmo, tá? Façam e entreguem na escola com nome e data. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.